Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe-nos e envolva-nos hoje e sempre. Esse mês, um mês especial para nossa casa, um mês solene, aonde nós estamos com mais um aniversário e a gente realmente não se sente digno de estarmos aqui hoje falando nesse mês de festa, mas ao mesmo tempo se sente honrado na medida em que somos chamados para estar com os nossos companheiros conversando sobre o Evangelho de Jesus, sobre a vida da gente, porque o Evangelho de Jesus, ele é a vida da gente, ele é uma vida que serviu a um homem, que foi a vida de um homem, mas que é, sem sombra de dúvidas, os exemplos que este homem esperou e espera, que de alguma sorte nós possamos seguir, nós possamos utilizarmos-nos e reformularmos as nossas existências. Nós temos que dizer aos companheiros que já são, agora em junho, 27 anos que nós estamos nesta casa. Estivemos um período ausente, vinculados a uma outra instituição, mas quando nós retornamos, sentimos o afeto, sentimos o abraço e sentimos esta oficina que nos enseja a abençoada oportunidade de realização. Nós esperamos um dia que os nossos companheiros, que são aqueles que fazem do Centro Espírita um lugar simplesmente para receber, que sintam um dia que esta casa espírita, ela é uma oficina que está aberta para que os companheiros possam estar inseridos em serviço do bem, na obra do bem, nas suas múltiplas atividades que aqui são realizadas. Acreditem, se é maravilhoso estarmos aqui uma quarta-feira, nas quartas-feiras, ou estarmos aqui aos domingos, acreditem, é maravilhoso nós estarmos aqui vários tantos outros dias da semana. Não porque somos fanáticos. E acreditem, não porque não temos outras coisas a fazer. Nós temos tantas outras coisas a fazer. Acreditem que os espíritas vão a restaurante, vão a cinema, vão à praia, passeiam de barco, vão para Gruçaí, vão para Petrópolis para comprar roupa na Rua Teresa. Acreditem, nós também fazemos isso, mas usamos este espaço que nos serve, que nos dá a abençoada chance de nós encontrarmos um sentido existencial. Nós não vamos para o céu, nem muito menos vamos para o inferno por estarmos na casa espírita, mas certamente à medida que nós estivermos inseridos e vivendo a casa espírita, vivendo os nossos companheiros, vivendo essas expectativas, muitas reformulações acontecem na nossa vida, muitas renovações acontecem na nossa vida. Nós temos nossas dificuldades, temos nossas relações difíceis, vez por outra, neste afã do serviço, nós nos magoamos, nós ofendemos, mas identificamos que se a vida é difícil, vindo para a casa espírita, seria muito mais complexa se nós não estivéssemos aqui. O espírita, ele pega zika, chikungunya, dengue, câncer. O espírita vota errado. O espírita é aquele elemento que igualmente vota certo. Mas à medida que nós nos reunimos, nós ganhamos força uns nos outros. Nós nos fortalecemos uns nos outros. Então, deem a vocês esta chance.
aqueles que são frequentadores da casa, descubram a possibilidade de abraçar a esta instituição, que serve há mais de 90 anos a esta cidade, que está aí realizando uma tarefa de redenção e de remissão. Eu acredito que vejo aqui um ventre, onde a gente entra, um feto em formação, e se nós soubermos utilizar daquilo que a Casa Espírita nos oferece, e se nós soubermos servirmos-nos e guiarmos-nos por aquilo que o Centro Espírita nos oferece, certamente haverão as reformulações, haverão as renovações, e nós não vamos ficar livres da dor. Não vamos ficar livres da dor. Mas a dor, de alguma sorte, não irá nos impedir a força da dor daqueles que não guardam a compreensão, que não fazem a identificação. Venham à Casa Espírita, não porque é bom para a Casa Espírita, mas venham ao Centro Espírita porque é bom para cada um de nós que nos inscrevemos nesta fileira. Este ambiente aonde a gente se esforça sobremaneira para nós alcançarmos o sentido maior do que seja amor. O amor é algo que a gente fala muito e fala sempre, e fala que sente ou que não sente. O que nós vemos no mundo hoje são as relações de falta de amor, de ausência de sentimentos, ou ainda de sentimentos que nós damos o nome de amor, mas que nos fazem sofrer, que nos fazem tantas vezes, em nome do amor, fazer sofrer. Em nome do sentimento, amor, fazem-nos sofrer. Se o amor existindo, renova a terra, o amor que falta amarra a terra neste vale de lutas e dificuldades. Vivemos uma hora difícil, uma hora severa, onde as pessoas dizem que tudo o que está acontecendo aí é fruto de corrupção. Mas é verdade, é imprescindível que nós digamos aos nossos companheiros: a corrupção não existiria se os homens amassem-se uns aos outros. A corrupção não existiria se nós soubéssemos que o poder público que a gente exerce existe para que nós possamos auxiliar ao outro, que fazer algo pelo outro nada mais é que a nossa obrigação. À medida em que nós nos inserimos neste vínculo, nesta realização, nós veríamos que o mundo, que nós dizemos que é corrupto, que é agressivo, que é violento, que não respeita, que mata, que rouba, que vilipendia, que subtrai, que agride, que ofende, é um mundo que só faz isso porque não conhece o amor. Não sabe o que é o amor. O amor é algo tão gigantesco, tão magnânimo, que nós, quando temos que falar sobre o bem, falamos amor. Mas sempre que nós temos que falar sobre o mal, nós temos que dividir aquele mal para justificar. O amor é o amor, e a ausência dele tem vários nomes, tem vários sobrenomes, tem várias explicações. E é este amor que nosso Senhor veio nos oferecer. Um amor pleno, um amor único, e um amor que nós ainda desconhecemos na íntegra, o que ele seja. O Mestre, ao assomar-se de homens, ao reunir homens, para que a obra tivesse que ser feita, porque as pessoas que amam, elas orientam, elas ajudam, elas formam outras pessoas e permitem que, ainda que eles não amem como a gente ama, ou como a gente julga que ama, ele permite, ele deixa que as pessoas se acheguem. É bem verdade que Jesus não precisaria de ninguém para fazer o que foi feito. É bem verdade que aqueles homens não fizeram enorme diferença enquanto Jesus estava entre nós. Simplesmente eles poderiam somar-se a mais algum daqueles centenas ou milhares que o seguiam para vê-lo multiplicar pães e peixes,
para vê-lo limpar as feridas, para ver tirar as chagas de uma lepra, para restituir a visão ao cego no poço de Siloé, para afastar os espíritos infelizes que obsidiavam a filha de Jairo, para restabelecer a ordem, e ainda assim com requinte de poder e força, caminhar sobre as águas e ordenar aos ventos que estes cessassem. Jesus não precisava deles, mas porque amava, dava-lhes a entender o quanto, ainda que o fossem pequenos, receberia a eles junto a si. E não faria exigências, porque sabia que eles não poderiam lhe oferecer o amor que ele dava àqueles companheiros. Quando nós falamos de discípulos, falamos de homens muito semelhantes a nós, com dúvidas, com medos, com dificuldades, com agressão. Simão Pedro, este mesmo que é o tema que estamos abordando hoje, no ato em que o mestre é levado à prisão, rebela-se contra os soldados, desembainha uma espada e arranca a orelha de um daqueles soldados. E Jesus o olha e diz: Pedro, guarda a tua espada. Em verdade, não estamos aqui para isso, e antes de qualquer outra ação, exercendo o amor maior, vai reparar a ferida daquele homem. Jesus vai zelar por aquele homem que o estaria levando à prisão. Vai zelar por aquele homem que estaria levando-o à morte. Ele ensina sempre sobre o amor. Após este mesmo mestre ser aprisionado, começa então pelos romanos a caça aos apóstolos, aos discípulos que estavam juntos a eles, quem eram aqueles que o acompanhavam. E quando Pedro é reconhecido entre eles, aproxima-se dele e diz: está aqui um deles, um daqueles que o serve, que o acompanha, que o chama de amigo. Você é um daqueles? E Pedro nega o amigo. Disse que nunca o havia visto. Disse que não sabia quem era ele. Mais uma vez o homem insiste: mas eu sei quem você é. Sei quem você é, já ouvi junto dele. E Pedro, mais uma vez, diz que não. Quando então mais uma vez lhe indagam sobre aquilo, e ele, por mais uma vez, repete que nunca o havia visto. Nesta hora, ele se lembra que o mestre o havia dito: Pedro, antes que o dia amanheça e o galo cante, você já vai ter me negado por 3 vezes, como se nunca tivesse visto. Eu, Senhor, mas eu te amo. Eu te amo, sou seu amigo, seu companheiro, e ainda assim nunca te negaria, ainda que a minha vida incorresse em riscos, Pedro, Senhor, eu não te negaria. O mestre então é levado à morte e eles ficam órfãos da paternidade divina, do seu bom amigo, do pastor, do guia encarnado que os orientava a caminhada tão imprescindível. Como já é sabido, Jesus volta da morte, retorna à vida, surge a Magdala, surge a prostituta que o seguia, que o acompanhava e que virara a sua companheira, sua irmã de fé, surge a ela, volta uma segunda vez para uma ceia na mesma noite com os companheiros. Quando numa manhã eles vão à beira-mar, Pedro, o Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e João o amado, estavam eles à beira-mar, sem saber o que fazer da sua própria existência, esperando um chamado, algo que deveria ser realizado. Pedro então resolve tomar a embarcação, como nos narra João no capítulo 21 do Evangelho de Jesus, e adentra ao mar. O que os outros companheiros de imediato entram no barco
e seguem, e passam a noite e não pescam nada. Nada. Amanheceriam no dia com fome, não cai nada na rede. O servo de Deus muitas vezes estende a sua rede, eu estendo a minha rede, você estende a sua rede, você estende a sua rede, e nada entra nela, nada chega, como se nós tivéssemos fome da alma, como se a alma estivesse faminta. Amanhece o dia e nada haviam as redes dos pescadores pescado. Para que servem redes se não pegam os peixes e não alimentam os famintos? Eles então olham para o mar, para a terra, para a praia, visto que estavam a 90 metros aproximadamente da areia, dentro da água, e percebem que um homem estava sentado. Ele havia feito uma fogueira. Percebiam que o fogo já aceso estava ali. Ficam olhando quem seria aquele homem que estava ali. João, o amado, de imediato reconhece o mestre. E com profunda emoção diz: é o Senhor. O Senhor nos aguarda na areia. Pedro, que estava só com a calça, veste novamente a bata e se joga na água eufórico para ir em busca e encontrar o Senhor, estar com os seus. Os homens dizem: mas não pescamos nada, enquanto o mestre aponta-lhes: lancem a rede à direita. Eles lançam e a rede volta repleta com mais de 100 peixes grandes, como nos narra o Evangelho de João. Eles têm uma dificuldade em puxar esta rede para a embarcação e começam a voltar com o barco para a terra firme, e Pedro já lançado à água. Eles então saem e nenhum deles tinha a coragem de perguntar se era ele mesmo, visto que eles os haviam levado ao túmulo como um morto. E ele insistentemente retornava, sempre dizendo para eles que a morte não o havia vencido. O mestre então pede que alguns peixes sejam retirados, levados, a rede abarrotada. Mas aconteceu algumas coisas estranhas, porque apesar de abarrotada e muito pesada, não se partia, não se rasgava. Era uma rede forte, uma rede robusta. Jesus então acende com a fogueira acesa, bota os peixes, assa aqueles peixes e começa a partilhar com os discípulos. Porque o amor é algo que se partilha sempre. O amor é algo que se divide sempre. O amor que não divide, que não partilha, deixa que alguém sinta fome. Ele então olha para Simão Pedro, e lança a primeira pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Me ama mais do que ama estes? Sim, Senhor, responde Simão Pedro, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Cuida, Simão, dos meus cordeirinhos. Jesus faz o silêncio e lança a segunda pergunta, que por acaso era a mesma: Simão, filho de João, tu me amas? Simão disse: Senhor, tu sabes, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas, Simão. Fez-se um silêncio à margem do mar de Tiberíades. E mais uma vez, Simão escuta a pergunta: Pedro, tu me amas? Me amas mais do que ama este? Pedro é tomado de uma vergonha. A vergonha daquele que o havia dito que amava e o negara outras vezes.
Era como se Jesus vasculhasse na sua ferida, botando todo o amor que ele dizia sentir à prova, abandonando-o ali. Senhor, não faças isso comigo. Tu sabes que eu te amo e que a minha vida é tua. Então, Pedro, apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Ali o mestre sinaliza que Simão iria ter para a sua vida a função de auxiliar o estabelecimento do Evangelho e a presença do mestre na memória daqueles que precisariam vê-lo, observando os apóstolos, observando os discípulos. Quando nós ouvimos isso, ouvimos essa indagação, nós começamos a pensar sobre a lógica do amor. E a lógica que nós temos com o amor é uma lógica individual. O amor é algo, este amor nosso, este amor que nós vivemos no plano da vida física, ele é um amor que segue uma lógica muito própria. Se alguém nos indagasse se a gente o ama, e nós disséssemos que sim, os seres humanos que atribuem aos outros a infalibilidade do sentimento, quem ama não falha, iriam dizer assim: se ele me amasse, jamais teria feito o que fez. Vocês já pensaram se Jesus olhasse para Simão Pedro, quando ele lhe perguntasse a primeira vez? E na primeira resposta, sim, Senhor, eu te amo, Jesus fizesse aquilo que nós já fizemos várias vezes: mas se você me amasse, Lúcia, jamais teria feito o que fez comigo. Nós começamos a exigir que o nosso amor humano, que o nosso amor que está sujeito aos reveses das nossas lutas próprias e pessoais, não falhem nunca, não fracassem nunca. Jesus não pergunta isso a Pedro, não lança isso a Pedro, simplesmente pergunta: você me ama? E faça esta reflexão. Os seres humanos racionais e ressentidos, nós, se ouvíssemos essa pergunta, você me ama? E tivéssemos tido uma experiência infeliz com o amor do outro, diríamos assim: nunca mais será a mesma coisa. Como eu vou poder confiar em você outra vez? É aquela razão na lógica do nosso amor. Quem faz comigo só faz uma vez. Porque você, se me amasse de verdade, não haveria feito isso em relação. Os religiosos, as pessoas que se voltam às questões ligadas ao espírito, quando vivenciam experiências de menos amor, ou de um amor que ainda guarda em si suas falhas, dizem assim: pode ser que um dia dê, quem sabe, mas você terá que fazer um longo caminho de volta. Olha, se você me fez algo, burlou a nossa amizade, burlou a nossa fé, pode até ser que um dia eu te ame de novo, eu volte a amar você outra vez. Mas para isso você tem que fazer o caminho de volta, ou você tem, entre aspas, que sofrer as dores que me fez perceber. Veja como a lógica de sentimento de amor é um negócio esquisito. Porque o amor maior, o amor do Senhor, ele só pergunta: você me ama? Então há um ofício a ser feito. Mesmo ciente das falhas que Pedro havia tido com ele, nas fragilidades do seu sentimento. A razão fria e justa, porque há pessoas muito justas quando a questão é falta de amor, principalmente quando diz respeito a eles. A razão fria e justa diz assim: Pedro, sinto muito, mas já não é possível.
Você jogou fora a sua chance, embora eu o tenha advertido diversas vezes. Eu estou lendo aqui as frases que a gente usa sobre o amor fragilizado milhares e centenas de vezes na nossa existência. Olha, eu te dei uma chance de me amar de forma plena, este amor que muda o eixo da terra, e você jogou fora, parece até samba, do Raça Negra, você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, é tarde demais, não é? O horror desse pagode. Então a gente pega e converte estes sentimentos, esta lógica de sentimentos, de uma forma tão nossa, tão própria. O amor bom só é aquele que nos serve. E se o outro falha, imediatamente ele é retirado. O melhor dos homens, essa eu gostei. Nós, os melhores dos homens, dizemos assim: você está perdoado, sem ressentimentos. Vá em paz. Mas não há mais jeito de nós seguirmos na nossa relação. Não, já esqueci, passou tudo, não guardo mágoa em mim, tudo está resolvido na lógica do sentimento, eu sou uma pessoa espiritualizada, evoluída, não faço estes registros infelizes na minha vida, não resguardo essas ideias infelizes na minha vida, tudo está perdoado. Mas só vai viver a sua vida longe de mim. Fim de casamento, mais ou menos, é assim. Quando não é, você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei é tarde demais. Vou sonhar com este pagode a noite inteira esta noite. E será um problema grave, será um problema sério na minha vida. Agora tem os justos, os bondosos, os de fala mansa. Eles dizem assim: mas logo você, em quem tanto confiei, como pôde fazer isso comigo? Explique-me as suas razões. Aqueles ressentimentos, mas você, eu esperava que Jesus falhasse comigo, esperava que Bezerra de Menezes falhasse comigo, esperava que Maria de Nazaré não me socorresse. Mas de você, eu nunca esperava. Gente, quem tem diarreia, azia, má digestão, conta corrente virada no vermelho, cartão de crédito em débito, não pagou o aluguel, não pagou o condomínio, pegou Zika, está há 7 meses com as juntas. Você quer que a pessoa te ame ainda, apesar de todas aquelas complexidades, aquelas lutas? Porque eu não sou responsável pelos seus sofrimentos. Então você não pode me dar isso, mas às vezes as pessoas não conseguem. Por um motivo muito simples: se ela conseguisse nos amar como a gente espera, como a gente guarda a expectativa, não estariam mais reencarnadas na Terra, num mundo de provas e expiações. Já estariam num mundo de regeneração, segundo aquilo que o mundo invisível nos fala. É muito esquisito nós esperarmos do outro que ele nos dê um sentimento que infelizmente não está ainda aqui. Desta forma plena, se esquenta o seu almoço e arruma a cama que você dorme. Dê-se por satisfeito que já está com muito amor envolvido na sua relação. Entendeu? Porque tem gente que nem isso faz. Se te liga a cada meia hora quando você está com febre e você acha que isso é chatice, você merece ir para a prisão, porque isso é uma manifestação que o indivíduo ou a pessoa está fazendo em relação à vida da gente. A gente exige uma lógica do que é o amor que Jesus não exige. Já pensaram? Se Jesus formatasse uma regra para amar aquelas pessoas? Já pensaram
se o mestre dissesse assim: para que vocês vejam eu levantar os aleijados, para que vocês vejam eu limpar as suas feridas, para que vocês vejam eu devolver a visão aos cegos, para que vocês vejam eu multiplicar pães e peixes, para que vocês me vejam caminhar sobre as águas, me vejam parar as tempestades, para que vocês me vejam irradiar numa noite e transformar a noite em dia na transfiguração do Monte Tabor. Eu preciso que vocês sejam plenos. Eu preciso que vocês não comam pimenta, não comam carne. Eu preciso que vocês sejam gentis, educados, falem baixo. Eu preciso que vocês cumpram um conjunto de regras, porque o que eu tenho a lhes oferecer é gigante. Eu peço de vocês que cumpram as regras, mas Jesus conhecia o limite daqueles homens em não poder realizar aquela regra. E por fim, as esposas, os maridos, os enamorados que diziam assim: meu Deus, em pensar que amei tanto você, eu sou um santo ou uma santa idiota mesmo. Veja o que eu fiz com a minha vida, veja onde eu joguei, né, Sônia? Veja onde eu joguei a minha vida. Eu joguei fora os meus melhores anos. Aí nós queremos que o outro sofra, porque ele nos aprisionou, botou uma algema, carregou a gente para a vida dele, nos algemou no chão, e a gente então começa a sentir-se aprisionado. E quando a coisa não funciona mais daquela forma, a gente precisa reverter para ele a nossa dor. Eu te amei tanto, eu não esperava isso de você. Jesus sabe, nesta observação, que o único amor que existe, apesar de, é o dele. Todos os nossos amores têm um apesar de. Apesar de sido tão bom na sua vida, olha o que eu recebi. Apesar de ter me aberto, me exposto a você, olha o que você me deu. O nosso amor tem sempre um apesar de. O nosso sentimento para com o próximo, o nosso sentimento de vivência afetiva está sempre vinculado a um apesar de, e Jesus era o único que não exerceu neste mundo em que estamos vivendo hoje o amor apesar de. O amor que faz exigências para que as manifestações do sentimento possam existir. Pedro era aquilo. Pedro era daquele jeito e amava Jesus apesar de. Pedro amava ao Senhor apesar de o ter negado. Pedro amava aquilo que o Senhor falava apesar de ter arrancado a orelha de um soldado. Pedro amava aquele homem, daria sua vida por aquele homem, apesar de tantas vezes ter fracassado. O amor, apesar de. O amor que não dá esta oferta para que o outro ganhe um pouco de possibilidade de falhar, porque estamos na terra, é um amor que inferniza a existência. Há tantas pessoas que envolvidas no amor, que se fosse real os levaria ao céu, constituem o seu próprio inferno. O amor que deveria ser a ferramenta que nos conduziria aos páramos celestes, virou o elemento que nos inferniza, e que inferniza a vida daqueles que estão juntos de nós, porque a gente, apesar de amar com falhas, a gente espera que o outro nos dê um amor onde não há apesar de nada. Seja pleno, seja grande, não fale nunca, apesar de Simão ter negado Jesus, ter falhado junto a Jesus, o mestre ainda lhe diz: tu me amas, Simão? Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não pegou o amor apesar de Simão e botou em castigo. Nós botamos o amor que as pessoas têm por nós
apesar de não ser aquilo que nós queríamos, de castigo. E dizemos que ela não pode mais caminhar porque não é perfeita. Como se nós perfeitos fôssemos, e sabendo que a perfeição é uma construção na jornada da vida que nós estamos fazendo. Todos nós que dizemos que amamos uns aos outros, amamos apesar de muitas dificuldades. Quantas vezes nós, nas nossas indagações próximas, com companheiros institucionais, dizemos assim: tenho um carinho enorme por você, tenho um carinho enorme por isso, apesar de ter horas que você faz algo que me perturba. Agora, se a pessoa faz algo que te perturba, ela não pode ir para o castigo existencial e ser roubada do direito de continuar e persistir, apesar de. Porque apesar de, as obras têm necessidade de ser feitas. No ano de 67, Simão já era um senhor, envelhecido, alquebrado, percebe que a morte lhe estaria sendo assinalada. Era hora de oferecer-se em holocausto para o rebanho que ele ficara incumbido de apacentar. Vai então para Roma, aonde aconteceria os seus últimos momentos. Viria Pedro a falecer, a desencarnar em Roma. O amigo Saulo de Tarso, já Paulo, o receberia, lhe ofereceria repouso para ele e sua família. E ele ficaria hospedado com Paulo, aguardando o que precisaria ser feito e as funções. Pedro, então, como nos narra o espírito Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, é aprisionado com Paulo e levado à prisão para receber o julgamento e a execução que viria logo a seguir. Um soldado começa a ouvir o diálogo dos dois, já alquebrados senhores, já feridos pelas inúmeras agressões que o tempo e a vida lhes havia feito. Um soldado começa a acompanhar-lhes a conversa e começa a desenvolver um profundo afeto por aqueles dois. Não consegue identificar neles o mal que Roma dizia haver existir, o mal que Roma falava que existia naqueles homens. Ele então, uma noite silenciosa, aproxima-se dos dois e dizem assim: vocês já são senhores, a vida já lhes foi dura, eu abrirei a cela e deixarei que vocês saiam. Ainda lhes restam alguns anos de vida, que vocês o vivam lá fora. Paulo, sempre Paulo, diz: a minha hora chegou, meu irmão. O meu testemunho é agora. Pedro, sempre Pedro. Este olha para Paulo e diz: mas companheiro, lá fora seremos mais úteis. Lá fora teremos algo a fazer. Eu já estou velho. Já ofereci minha vida ao Senhor. E agora, desejo fazer algo mais ainda e ter uma morte natural. Simão Pedro, mais uma vez, foge do compromisso com o rebanho, com o seu momento derradeiro. Toma então a Via Ápia em Roma, saindo da cidade em passos largos, para ficar longe e fugir dos olhos dos soldados que o perseguiriam quando dessem a sua falta. Quando à noite, ele olha para o céu e percebe que um facho de luz se rompe rumo à terra. Ele então cai à sua frente. Ele leva as mãos aos olhos e não consegue enxergar que luz é aquela. Quando ele vê
A luz começa a esmaecer e ele reconhece Jesus de volta, mais uma vez. Em passos firmes, o Cristo faz o caminho inverso a Pedro. Enquanto Pedro saía de Roma, o Cristo adentrava, radiante naquela cidade, passa por Jesus, passa por Pedro e não fala nada com ele. Pedro então se joga no chão e diz: Mestre, o que fazes aqui? Jesus lhe diz, de forma severa: eu vim terminar, Pedro, aquilo que você não consegue terminar. Eu vim dizer-te que cuida das minhas ovelhas, ainda que para isso caiba a você a morte física, caiba a você o fim físico. Vou mais uma vez, Pedro, oferecer-me um holocausto em nome da crença, em nome do amor, em nome da verdade. Agora em Roma, eu serei finalizado, porque você, Pedro, não consegue ir até o final, porque você me ama, apesar de... Simão, envergonhado, levanta-se e diz: não, mestre, este é o meu ofício, perdoa-me. Volta para Roma. É levado mais uma vez à prisão, junto com o apóstolo Paulo, que estava lá. A sentença vem. Paulo, por ser cidadão romano, teria a cabeça decapitada. E Pedro, por ser judeu, morreria na crucificação, igual ao mestre morrera. No momento da crucificação, quando o madeiro é levantado, Pedro olha para os seus assassinos, para os seus executores e dizem: eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Vire o madeiro, coloque-me de ponta a cabeça, crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ter o mesmo fim que o meu Senhor. E ali o apóstolo que amava apesar de, fecha o seu círculo e deixa a sua marca, o que nos faz uma grande reflexão. As pessoas, apesar de não serem aquilo que nós esperamos, elas estão a caminho, elas desejam, elas querem, elas esperam que um dia este amor que a gente não reconhece de forma plena transforme a nossa vida. Olhe para o outro e veja no outro o que você pode dar. Olhe para o outro e veja se o seu amor é tão pleno, é tão puro, se não é apesar de, se não resguarda as dificuldades do homem que é natural, que está nesta luta, que está nesta vida difícil, que não é fácil, que não é mole. Vejam, quando nós identificamos a existência e identificamos da maneira plena de como a existência funciona, como Jesus fazia, ainda que os homens o ferissem, ainda que os homens lhe arrancassem sangue, ainda que os homens lhe fizessem sofrer, ainda que os homens o negassem, o recusassem, o abandonassem, ele os amava, porque mergulhava no íntimo de cada um daqueles e sabia o tamanho exato das lutas que aquelas pessoas realizavam para estar ali. Nestes dias onde o amor é tão chamado, apesar de não ser de verdade aquilo que nós queríamos, pensemos que nós também não somos para o outro de verdade aquilo que o outro quer da gente, ou espera da gente simplesmente porque estamos na terra, este mundo de provas e expiações, onde os espíritos se entrechocam, se embatem. Ainda o personalismo, o ego, a vaidade se exacerba, e onde nós fazemos exigências para um sentimento que nós não conhecemos, que nós não sabemos na sua íntegra o que ele é. Quando você for desperdiçar o pedido de desculpas e de perdão de alguém que disse te amar, apesar de,
não ter sido tão quanto você esperava, pense que foi um destes homens que negou, que feriu, que rejeitou, que teve medo, que se angustiou, a quem o Senhor, à beira de uma praia, disse: tu me amas mais do que a estes, nas tuas mãos estão as minhas ovelhas, cuida delas. A pergunta é: e se Jesus surgisse em nossa vida, seja num sonho, seja num ato real, e perguntasse a cada um de nós: João, Maria, José Carlos, Arnice de Janira, você me ama? Me ama mais do que ama esses? Eu tenho um rebanho para te oferecer. Eu tenho uma rede, te digo, lance-a aqui, que ela voltará plena, que ela voltará cheia. O Cristo nos pergunta todos os dias, apesar de nós fracassarmos em seu nome, Ele nos pergunta se nós o amamos, e se nós estamos disponíveis a zelar pelo seu rebanho. Há uma opção: Senhor, eu não estou pronto. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu amo a vida lá fora e quero vivê-la. Senhor, eu tenho família, eu tenho filhos. Como se a família nos impedisse de cuidar das outras famílias, de cuidar dos filhos dos outros filhos, como há tantas pessoas que o fazem. O Senhor nos pergunta a cada instante, em que nós fazemos o silêncio na nossa alma: você me ama? Me ama tanto quanto ama aos outros? Então faz a sua parte, faz o seu quinhão, faz a parcela que te é devida, mas faça alguma coisa. E acredite, se você falhar, se você mascar, se você não responder a tudo que eu espero, ainda assim eu te amarei e as portas estarão abertas para recomeçar sempre. Porque se os homens freiam os homens quando têm o sentimento de amor frustrado, Jesus não se frustra nunca. Mantém o seu chamado e a sua oferta todos os dias, para que nós possamos fazer algo. Quando esta casa comemora 93 anos, e nós pensamos que tudo isso que Jesus fez somente em 3 anos, nós ficamos assustados e nos perguntamos quantos séculos precisaremos. Mas vem Ele e nos diz: eu te amo, e não tenha pesar de nada, porque eu te reconheço, eu sei o tamanho do que vai dentro de você, sei da fraqueza que te visitou na hora que eu mais precisei, e ainda assim continuo te amando, porque sei que nesta vida, de dia após dia, chegará aquele instante em que você se superará, se vencerá, e as lutas, essas lutas não vão estar mais fazendo parte da nossa vida. Pedro, apesar de, amou muito, amou ao ponto de poder ouvi-lo sempre, a lhe exortar e invocar o recomeço. E na sua última hora, quando ele assim teve medo, Jesus o amou e lhe concedeu mais uma vez a chance de fechar o seu ciclo existencial como um apóstolo, como um servidor humano, frágil, com medo, com angústias, mas que cuidou das suas ovelhas, amparou o seu rebanho. E tanto isso é verdade que 2000 anos depois, nós estamos aqui, falando dele, o Cristo
vive. Agradeçamos a Pedro, Paulo, a João, Timóteo, Tiago, André, a Judas, a todos aqueles que estiveram junto deles e que tinham amores medrosos, assustados. Que os nossos amores medrosos não nos tirem da obra do bem e não nos tirem do amor do Cristo. Que Ele nos guarde e nos abençoe hoje e sempre.